1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: Tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: O que foi que você fez? E Saul respondeu: Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, o nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Só até aí, amém? Pode se aceitar, fique à vontade. Vou estar orando. Pai querido, Pai amado, estou aqui, meu Pai, perante o teu santo altar, e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me usar, meu Pai, como um canal de bênção para o teu povo. Que a minha carne, meu Pai, venha se calar e que o teu Espírito, meu Pai, venha falar, Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha conduzir, meu Pai, esta palavra da melhor forma que desejar. Que ela venha, meu Pai, entrar nos nossos corações, que ela venha nos ensinar, que venha nos moldar, que venha, meu Pai, nos contradizer, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, que essa palavra venha contra, meu Pai, a nossa carne, Senhor. Para trabalhar em cada um de nós, trabalhar no nosso espírito, trabalhar no nosso coração, para que nós venhamos crescer espiritualmente na tua presença. Tudo aquilo, meu Pai, que quer impedir a tua palavra de ser pregada, eu já repreendo agora em nome do Senhor Jesus e te peço, coloque as tuas santas mãos. Oh, Pai querido, Pai amado, e que tudo for falado, meu Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós conhecemos a história de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Essa era uma das menores tribos que tinha. E além dele ser da menor tribo que tinha, ele ainda era da menor família dessa tribo. Só que, se a gente voltar a história um pouquinho antes, nós vamos ver que o povo de Israel, eles queriam um rei como os outros povos tinham. Samuel, ele era usado pelo Senhor. Deus, ele falava com Samuel. Samuel falava com o povo que Deus queria, só que o povo queria um rei. Então Deus falou: vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. E escolheu Saul, da tribo de Benjamim, da menor família que tinha dentro daquela tribo. E ele foi o primeiro rei a governar Israel. E relata a palavra que ele era um homem alto. Fala a palavra que a altura dele estava dos ombros para cima, em meio à multidão. Então ele era um homem alto. Relata a palavra que ele era um homem também muito bonito. Ele era o mais belo daquela tribo, ele era o mais belo dentre os povos. E, meus amados, se a gente for continuar lendo, diz a palavra que o Senhor escolheu Saul para ser o rei de Israel. E ele vai até Samuel sem saber ainda o que ia acontecer, porque ele estava procurando os jumentos de seu pai. E fala: olha, eu conheço alguém que pode achar. E ele é encaminhado até Samuel. Quando ele chega até Samuel, Samuel fala: olha, eu já sabia que você vinha, porque o Senhor já havia te escolhido. E relata tudo o que ia acontecer. E quando Saul estava indo embora, Samuel chama ele e fala: não, vem aqui, que Deus ainda tem algo para entregar. E unge Saul naquele momento. E Saul volta para a casa do teu pai e acontece exatamente tudo aquilo que Samuel ele tinha falado. Tudo aquilo que Samuel tinha revelado, que Deus tinha revelado para ele. E acontece exatamente tudo aquilo. E aí, meus amados, chega a hora do povo escolher um rei. E naquela época eles faziam sorte, era por sorte. E aí eles jogavam as pedras e as pedras vinham indicando. E aí indicaram a tribo de Benjamim. Depois indicaram a família de Saul. E depois foi indicado Saul. E fala a palavra que o povo fala: mas cadê ele? E ele estava escondido atrás das bagagens. E aí relata a palavra que ele sai de lá. E ele é novamente ungido perante ao povo agora
a rei de Israel. E algumas pessoas não concordaram com aquilo, algumas pessoas acharam que ele não tinha as características que um rei deveria ter. E outras já ficaram felizes, outras já foram até com ele embora para protegê-lo. E aí, meus amados, nós entramos nessa passagem ainda não, porque ainda acontece algo. Eles lutam contra os amonitas. E relata a palavra do Senhor que eles vencem essa luta porque Saul, ele era um homem que ele confiava em Deus. Na palavra relata que quando ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. E ele começou a profetizar. E as pessoas olhavam para ele e falavam, não, esse homem ele é um profeta. O que aconteceu com Saul? Ele virou um profeta. E aí eles vão numa luta contra os amonitas e eles vencem. Porque Deus estava com eles. E Saul estava fazendo tudo que agradava ao Senhor. Saul estava sendo um bom servo. Saul estava fazendo tudo aquilo que Deus pedia para que ele fizesse. Saul estava fazendo tudo direito. Só que aí chegamos nessa passagem. Samuel, ele falou, olha, eu vou me ausentar por 7 dias. Me espera. E relata a palavra que o povo começa a ficar agitado, começa a cobrar, e Saul ele vai e entrega ofertas que somente Samuel poderia fazer. Somente Samuel poderia fazer aquelas entregas. Mas Saul, na pressa, Saul querendo resolver o problema que ele tinha ali na hora, e Samuel não chegava, então ele quis resolver e fez o que não devia. E aí quando Samuel chega, Samuel fala, olha que loucura que você fez. Não era para você ter tocado nisso, você desobedeceu ao Senhor, você se precipitou. Você fez o que não era para fazer. E aí, meus amados, entra no que Deus ele colocou no meu coração sobre essa passagem. Que nós, o povo de Deus, entramos numa nova geração, que é a geração fast food. É a geração que quer resolver tudo às pressas. A gente quer resolver tudo a tempo curto. A gente quer resolver tudo rápido, tudo de forma rápida, tudo na hora que nós queremos, tudo no momento em que nós queremos. Meus amados, eu lembro de uma época, eu não sou tão novinha quanto eu aparento, que a gente ia no banco pagar conta. E a minha tia, ela falava para mim, filha, vai lá pagar essa conta lá para tia. Eu ia lá no Banco Itaú. E aí quando eu chegava lá, era uma fila, gente, quilométrica. Era uma fila gigante que eu ficava de 2 horas e meia, 3 horas naquela fila para pagar uma conta. Só que enquanto a gente estava ali na fila esperando, a gente começava a fazer amizade, né? Um fala, nossa, que fila grande, o outro, nossa, que demorado, acho que vai chover. E aí começava a conversar, daqui a pouco estava um falando da vida do outro, um da família do outro, e criava amizade com a fila inteira. O banco inteiro começava a se conhecer. E a gente ficava ali na fila para pagar uma conta. E hoje em dia a gente faz um Pix em que? 1 segundo, 2 segundos? A gente só clica e já faz o Pix. Tudo que nós fazemos agora, meus amados, é correndo. A gente não se senta mais à mesa com toda a família reunida para fazer um almoço gostoso. E quando senta, é todo mundo com o celular na mão, fazendo outra coisa, não almoçando em família. Às vezes pagando uma conta, às vezes lendo alguma coisa, fazendo qualquer outra coisa, menos almoçando em família. Nós não temos mais tempo para nada. E nós queremos tudo para ontem. E o que Deus ele colocou no meu coração, meus amados, é que a geração fast food ela não serve para o Senhor. A geração fast food não serve para agradar a Deus. Hoje em dia as pessoas querem vir para a igreja, ouvir 30 louvor e uma palavra de 5 minutos. Porque o louvor é mais rápido, é mais fácil, a gente vai, a gente louva, a palavra é rápida, fácil, eu vou para casa e pronto. Porque não tem mais tempo de vir à casa do Senhor, se ajoelhar e ficar ali 1 hora ajoelhado orando. A igreja não quer mais fazer isso. As pessoas não querem mais fazer isso. As pessoas não querem mais ter tempo de qualidade com Deus. Elas não querem mais sentar e ouvir a palavra de Deus, a palavra rema. A palavra tem que ter 30 minutos, senão as pessoas já se despertam, as pessoas já se levantam e vão embora. Elas querem apenas o louvor, apenas um pouco de luz, uma palavra curtinha e querem ir para casa fazer as suas próprias coisas. A geração fast food não tem mais tempo para a obra do Senhor. Não tem mais tempo de vir à casa do Senhor e cuidar da casa do Senhor com zelo, sem ficar olhando para o relógio querendo ir para casa logo. Limpa uma cadeira e vai embora porque está atrasado para fazer outra coisa. Quando vem? Quando não fala, olha, não tive tempo. Olha, eu não consegui porque eu tinha outros compromissos.
A geração fast food não para. Por que fast food? Porque quando a gente vai no fast food, a gente não vai lá, senta, come uma comida gostosa, saboreando, não. A gente vai, pede um lanche rapidinho, às vezes dentro do carro mesmo, e vai comendo no meio do caminho para quando chegar em casa fazer outra coisa. Meu Deus. Nem senta para comer. É a geração que quer tudo rápido, quer tudo para ontem. E o que o Senhor colocou no meu coração foi justamente isso que Saul ele fez. Ele queria uma resposta para agora. Ele não queria, meus amados, a resposta certa. Ele queria a resposta rápida. E o que Deus ele fala para mim, para você nessa noite, nós não podemos ter uma resposta rápida. Nós temos que querer a resposta certa na presença do nosso Deus. Do que adianta a resposta rápida se a resposta rápida não vai servir para mim e para você? Meus amados, compromisso com Deus, ele requer, meus amados, intimidade. Intimidade a gente não se constrói do dia para a noite, não se constrói de forma rápida. Hoje em dia, meus amados, quem para orar? A oração é rápida, é ali 2 minutinhos. É igual a oração, às vezes, do meu filho, que ele vai orar pela comida e ele está orando para dormir. Falo, não, filho, não é para dormir não, é para comida, não presta nem atenção no que está orando. Porque está fazendo outra coisa, está com o pensamento em outro lugar. Só que não, olha, é o ano da reconciliação. Como a gente tem que se reconciliar com o nosso Deus? Como eu e você vamos nos reconciliar com o nosso Deus? Parando de correr, parando, meus amados, de ser a geração fast food e sentar para ter um almoço com o nosso Senhor. Sentar para ouvir a voz do nosso Deus. Parar de correr, meus amados, para Deus. Não, as coisas de Deus têm que ser feitas com tranquilidade. As coisas de Deus têm que ser feitas com calma. As coisas de Deus levam tempo. Construir um relacionamento com o Senhor não dá para ser do dia para a noite, leva tempo. Lembra a época em que as tias do coque, as vozinhas do coque, ajoelhavam e ficavam ali, ó, o culto todo, orando. O culto inteiro, orando, clamando ao Senhor. Hoje o povo nem ajoelha, ora em pé que é mais rápido. Leva muito tempo se ajoelhar, depois levantar de novo. A gente não tem mais tempo para Deus. Sabe o que Deus ele colocou no meu coração, meus amados? Que hoje em dia existe algo mais sagrado do que o dinheiro. Existe algo de mais valor do que o dinheiro. É o tempo. E com que nós estamos gastando esse tempo, que é tão precioso. E o que Deus ele coloca no meu coração, que nós devemos gastar o tempo com 4 coisas principais. Porque assim como eu estava falando com meu esposo esses dias, eu falei para ele, amor, a gente tem que ter prioridade. Para construir as coisas, a gente tem que ter prioridade. Porque senão a gente faz as coisas bagunçadas. E a gente tem que ter prioridade com o Senhor. E algo tão valioso como o nosso tempo, nós temos que gastar com essas 4 coisas. Primeiro, Deus, família, os nossos familiares e a obra do Senhor. Nós precisamos ter tempo para essas coisas. Eu estava conversando com a minha mãe sobre a gente visitar nossos familiares. Tinha tia que eu não via há 7 anos. Aí a gente fala assim, meu familiar ele não se converte, não aceita Jesus, ou não se firma. Quando foi a última vez que você visitou ele? Quando foi a última vez que você fez um bolo, um chazinho, falou, vou lá visitar a minha tia? Sentou na mesa, ouviu, prestou atenção, deixou o celular um pouquinho de lado e teve uma conversa. Falou de Jesus, falou da palavra do Senhor, deu seu ombro, seu tempo tão valioso. Faz quanto tempo que você não faz isso? Ai, pastora, mas eu não tenho tempo. Mas para as outras coisas você tem tempo. Para todo o resto eu e você temos tempo. Mas para ir visitar um familiar nós não temos. Para a obra do Senhor nós não temos. Para orar a Deus nós não temos. Mas para todas as outras coisas nós arrumamos tempo. E Deus coloca ao meu coração, meus amados, nós precisamos ter tempo para o Senhor. Nós não podemos ser a geração fast food. E olha só que engraçado que eu tenho até no meu PDF isso, né, fazendo o merchan não. Mas eu vou ler aqui algo para vocês, eu gostaria que prestassem atenção. É sobre uma loja de fast food que um moço ele chega lá. E aí o atendente diz assim, pois não, senhor, faça o seu pedido. Eu queria um Jesus, por favor. Sim, senhor, o senhor quer quente ou frio? Eu acho que eu prefiro morno. E qual o acompanhamento? O que você tem aí? Bom, a promoção do dia é Jesus classe média, senhor. E como é isso? Olha, ele vem com 2 fatias de ação social, uma porção generosa de eventos incríveis, salpicado de pregações.
Pregações? Não sei não, parece meio gorduroso. Eu tô tentando perder peso na consciência. Promessa de ano novo, sabe? Claro, Senhor, sei como é, mas é bem leve, aquela coisa motivacional, quase uma autoajuda, eu prometo. Ah, bom, nesse calor vai bem, né? Sim, Senhor, pode ser? Manda. Quais os molhos? Não sei quais tem. Senhor, no momento só temos 2 molhos, o devocional diário e o de estudo bíblico. Ah, não, esquece. Esse tipo de molho me faz ficar lembrando dele no dia seguinte, da azia, uma coisa louca. Não, obrigada. Perfeito, Senhor. Mais alguma coisa? Não, acho que é só. É para agora, Senhor? Não, tá muito cheio aqui. Não tô com paciência para ouvir problema dos outros na mesa do lado. Faz para viagem. Prefiro fazer isso em casa sozinho. Perfeito, Senhor. É só se dirigir ao caixa. Obrigada. Bom dia. Próximo. Meu Deus. É assim que nós estamos. Dessa maneira, meu Deus. Nós estamos achando, meus amados, que nós queremos as coisas com Jesus. Nós chegamos na presença de Jesus, fazemos uma oração de 2 minutos e queremos que Jesus nos entregue tudo aquilo que nós pedimos em 2 minutos. E Jesus, ele fala para mim e para você, eu não vou entregar, porque eu quero um relacionamento. Eu não vou entregar porque eu quero o seu tempo tão precioso. Eu não vou entregar porque eu quero que você comece a se ajoelhar novamente e orar a mim, ter um relacionamento de verdade comigo, se assentar verdadeiramente à mesa com o Pai, orar, jejuar de verdade, não aquele jejum de 2 segundos. Ler a palavra do Senhor não é só um capítulo, lê a palavra do Senhor. Ter intimidade com teu Deus, ter tempo com teu Deus. Jesus não é fast food que você chega lá, pede o que quer na hora que você quer e você vai receber, não. Jesus é um Deus, meus amados, que quer intimidade, que quer o seu tempo. Jesus, ele precisa, meus amados, que eu e você entendemos nessa noite, que ele quer que eu e você tenhamos tempo para o Senhor e deixamos de ter tempo para todas as outras coisas, porque a palavra fala que quando nós buscamos a Deus e ao reino dos céus, as outras coisas não serão acrescentadas, mas o povo de Deus está trocando as coisas, está buscando as coisas do mundo, e na hora de buscar as coisas do Senhor não está tendo tempo. Na hora de buscar as coisas do Senhor, o tempo é pequeno, o tempo é curto, faz de qualquer jeito, mas Deus, ele fala para mim e para você, nessa noite, não é de qualquer jeito não, as coisas de Deus têm que ser bem feitas, não é com o tempo que sobra, é com o tempo que nós escolhemos ter para Deus. Aleluia. Geração fast food é a geração de oração rápida e vazia. Não chega ao céu. Meus amados, você acha que uma oração de 1 minuto vai chegar ao céu? Não vai. É oração vazia, é oração sem intimidade, é oração sem ouvir a resposta de Deus. Sabe o que é você orar e você parar para ouvir a resposta de Deus? Ai, pastor, e se Deus não responder? Fica lá até ele responder. Ai, mas e se demorar muito? Então você continua lá até ele responder. Tempo para Deus. É a geração que deseja receber sem buscar. Quer tudo na mão, quer que Deus faça, mas não busca a vontade de Deus. A bispa tem postado todo mês um jejum. Todo mês ali para entrar num jejum de vários dias. Cada mês é um jejum diferente que Deus, ele coloca no coração. Só que a gente vai ver de 700 pessoas. Quantas fazem? Verdade. Ai, tem 300 pessoas no grupo. Quantas fazem? Verdade. Porque as pessoas não querem mais jejuar. Jejuar leva tempo. Ah, você tem que ter um tempo para Deus. Ela coloca lá, o que vai ser o jejum? Vai ser tantas horas? Reserva um tempo para Deus? Ah, não, reservar tempo já não dá. Deus, dessa maneira. Tempo eu não consigo. Verdade. Não quer carregar a cruz, só quer carregar a coroa. Meu Deus. Saul, ele estava querendo carregar a coroa só. Não estava querendo carregar a cruz. Não estava querendo se posicionar na presença de Deus e falar, não, Samuel falou para esperar, então eu vou esperar. Não, ele quis usar a coroa, falar, não, eu sou o rei do meu povo, então eu vou lá e vou entregar as ofertas ao Senhor, os sacrifícios ao Senhor. Nós não podemos querer, meus amados, carregar a coroa sem carregar a cruz antes. Nós não podemos querer fazer as coisas, receber as coisas do Senhor sem fazer antes para o Senhor. Não tem como. Não tem como Deus entregar se a gente não faz primeiro. Só que fazer com tempo de qualidade. Se fala tanto em tempo de qualidade com os filhos, por exemplo, né? Não, tem que ter tempo de qualidade com a criança. É assim, tem que ter tempo de qualidade com o teu Deus. Não é correndo, não é vir para o culto e ficar olhando, nossa, a pregação está demorando, não vai acabar nunca não, tem o que fazer. Eita Deus, dessa maneira, Jesus.
Não, tem tanta coisa em casa para fazer e a palavra não acaba. Meu Deus. Não, tempo de qualidade com Deus, você veio para ouvir a palavra de Deus, então fica aqui e fica ouvindo a palavra de Deus, até quando Deus quiser falar. Aleluia. Louva com os lábios, mas não adora com o coração. Meu Deus. Tá só abrindo a boca, tá só cantando. Verdade. Mas o coração não tá ligado nos céus. Não tá louvando com a alma, não tá louvando com o coração. Como Deus recebe essas coisas, meus irmãos? Verdade. Não recebe. Deus não recebe esse tipo de coisa. Pula o processo de Deus e depois reclama do resultado. Olha o que Saul fez. Pulou o processo de Deus. Deus manda esperar, Samuel manda esperar. Não vamos esperar, não vamos fazer. Pulou o processo de Deus porque não teve paciência para esperar o tempo do Senhor. Não pula os processos do Senhor na tua vida, porque senão depois o resultado não vai vir como você quer. Não pula o tempo de Deus na sua vida, porque senão depois o resultado não vai ser aquele que você esperava. E aí não adianta reclamar com Deus, porque nós não esperamos no Senhor. Nós não confiamos no Senhor. Nós não aguardamos no Senhor o tempo que Ele falou para eu e você aguardarmos. Então depois não dá para reclamar. Depois não dá para falar, olha Deus, o Senhor não entregou. Ou não entregou como deveria entregar. Mas nós temos que esperar o tempo do Senhor. Meus amados, ter tempo para Deus é sair do superficial, é não ser imediatista e ter mais profundidade com Deus. A geração fast food, ela é superficial, ela quer tudo para agora e não tem intimidade. Isso é ser um crente vazio, é ser crente só de aparência, é ser um cristão só de aparência. E Deus, Ele não quer isso. Ele quer um cristão verdadeiro. O Senhor, Ele fala que Ele tem chamado o povo dEle. Ele tem separado o trigo do joio. Você nessa noite é trigo ou você é joio? Nós temos que decidir. O Senhor colocou a decisão nas nossas mãos. Ele não decide isso por nós. Somos nós que decidimos. O processo de Deus, ele envolve espera, preparo, obediência e crescimento. Meus amados, relata a palavra que depois disso, Saul, ele começa a ir de mal a pior. Ele se precipitou, ele desobedeceu. E depois disso, teve uma guerra contra os malequitas. E Deus, ele manda matar todo mundo. Era um povo pecaminoso, era um povo maldoso. E Deus falou, acaba com todos. E acaba com tudo que eles têm. Todo o rebanho que eles têm. E aí o que Saul faz? Ele não mata o rei Agag e ele ainda pega o melhor rebanho para ele. Dessa maneira. Ele se precipitou, ele desobedeceu e olha só agora o que virou a vida de Saul. Relata a palavra, meus amados, que o espírito que Deus tinha colocado em Saul, ele tira. E coloca depois um espírito de um demônio. Meu Deus. Olha só o que não esperar em Deus fez. O que desobedecer a Deus fez. O que não buscar a Deus fez. Sabe o que Deus ele colocou no meu coração? Que existe dois passos aí. Que existe duas histórias na vida de Saul. O início da história e o fim da história. No início da história, Saul ele foi escolhido por Deus. Só que no final da história, Saul é rejeitado por Deus. Meu Deus. No início da história, Saul ele era humilde. Tanto que ele se escondeu atrás das bagagens, se achando que não era digno de ser rei. Só que no final da história, ele era um homem orgulhoso e teimoso. Tanto que depois ele ficou perseguindo Davi. Porque Davi ia ser o próximo rei. E relata a palavra que no começo da história ele era obediente. Mas depois ele foi precipitado e desobediente. E no começo ele foi ungido. Depois ele foi abandonado pelo Espírito de Deus. Sabe o que Deus ele colocou no meu coração? Meus amados, não adianta a gente lembrar do que a gente fez no passado. Não adianta a gente falar, não, mas olha, pastora, lá atrás eu orava que, nossa, eu era uma benção. Lá atrás eu ia para monte, que, nossa, parecia que eu e o monte era a mesma pessoa, era a mesma coisa. Eu vivia com a terra até aqui, ó, de tanto que eu subia no monte. Não, lá atrás, pastor, eu dançava, eu cantava, eu fazia peça de teatro. Lá atrás eu era do grupo de intercessão. Lá atrás eu pregava, só que agora não, agora eu estou muito cansada. Agora eu já não tenho mais tanto tempo. Eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo muitas coisas, as coisas estão tomando meu tempo, eu não estou mais tendo tempo de fazer isso.
Verdade. Olha o que Deus ele coloca no meu coração, meus amados, o início não vai determinar o seu fim. Sabe por quê? Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas se nós não continuarmos plantando, uma hora a colheita acaba. É verdade. Conta uma história, meus amados, que um homem ele estava passando pela rua e ele olha assim, uma loja escrito Loja de Deus, e ele resolve entrar. E chegando lá tem um anjo do Senhor no balcão. E atrás desse anjo tem vários potes, garrafas, latas, escrito salvação, bênção sem medidas. E aí esse homem ele entra e fala, olha, o que é isso aí? Eu não estou entendendo. Ele, não, é a loja de Deus. Você pode escolher o que você quiser. E ele fala, mas quanto custa? E o anjo responde, não, é de graça. Você pode pegar o que você quiser. E aí o homem fala, olha, eu quero salvação para toda a minha família, eu quero um pouco de bênção financeira, me dá um saquinho de fé também, que eu também estou precisando. E aí ele começa a pedir várias coisas e o anjo começa a anotar. E aí o anjo fala, tá bom, eu já vou voltar com o seu pedido. E quando o anjo volta com um saquinho desse tamanho e coloca na palma da mão do homem. E o homem fala, nossa, mas coube tudo isso no saquinho? E o anjo fala que na loja de Deus nós só vendemos a semente, nós não vendemos o fruto. E é assim que funciona, meus amados. E como que é a semente? A semente a gente planta, a semente a gente aguarda, a semente precisa de um tempo para crescer, e aí quando ela cresce nós colhemos o fruto. Tudo aquilo que nós fizemos no passado são sementes que nós plantamos. E com certeza eu e você temos colhido tudo que nós plantamos. Só que não adianta nada, meus amados, viver só do passado. Nós precisamos viver também do presente. Nós precisamos também fazer no hoje e no agora. Nós precisamos também ter tempo para Deus no agora, para nós continuarmos plantando. Porque senão a colheita vai acabar. E aí não vai ter frutos para mim, para você colher mais. Verdade, Senhor. O que Deus ele fala para mim, falar para você. Olha, Deus se agrada de tudo que você fez. Mas e o que você tem feito agora? Deus se agradou de tudo que você entregou no passado. Mas o que você está entregando agora? O seu tempo continua sendo valioso para o teu Deus? Ou você não tem mais tempo para Deus agora? Ou no hoje, eu e você, sem perceber, entramos na geração fast food. Entramos na geração que tem tempo para todas as outras coisas. Só que todas as outras coisas nós também fazemos correndo. E quando é para fazer as coisas para Deus, para a nossa família, para os nossos familiares e para a obra do Senhor, ou nós fazemos correndo, ou nós nem fazemos porque falamos que não temos mais tempo. Meu Deus, verdade, Senhor. Deus ele colocou essa palavra no meu coração, meus amados, para alertar a igreja e para falar para a igreja do Senhor. Tenha tempo para Deus. É mais valioso, meus amados, do que o dinheiro hoje em dia. E Samuel, ele fala para Saul, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul falou assim para Samuel, não, esse rebanho aqui eu peguei para levar sacrifícios para o Senhor. Olha o que Deus ele colocou no meu coração. Que adianta a gente dar dízimos e ofertas e a gente não ter tempo para o Senhor? É verdade. O Senhor ele prefere a nossa obediência do que o nosso sacrifício. O Senhor ele prefere que nós tenhamos tempo para Ele do que nós ficamos sacrificando, só entregando pequenas ofertas, grandes ofertas, mas e o tempo? E o tempo precioso para o nosso Deus? Quer entregar, entrega, mas entrega teu tempo também. Avalie hoje a sua prioridade. Aonde nós temos colocado a prioridade do nosso tempo. E Deus ele coloca no meu coração para falar para você. Coloque Deus como a sua prioridade. Vá visitar a sua família. Vá visitar os seus familiares. Porque quando acaba o tempo, vai todo mundo no cemitério chorar em cima de um caixão. E falar, poxa, não deu tempo de visitar. Enquanto estava em vida. E aí? Não adianta mais. Agora, se ele foi salvo, só na glória. Mas e se não foi? Porque eu e você deixamos de visitar e falar a palavra do Senhor. Meus amados, que nessa noite nós venhamos refletir e entender que nós precisamos ter prioridades do nosso tempo, que nós precisamos visitar os nossos familiares e que nós precisamos fazer a obra do Senhor, não correndo, mas com tempo, e entender que a obra do Senhor é preciosa para o nosso Senhor. Amém? E para finalizar, nessa noite, meus amados, não escolha um fast food correndo, não. Senta à mesa com o Pai. Senta numa mesa de jantar com o Pai. Saboreie cada colherada que você colocar na sua boca. Saboreie aquele momento sentado à mesa com o teu Pai.
Converse com o teu pai. Não fique olhando para o relógio enquanto isso acontece. Mas viva esse momento especial com o Senhor, sentado à mesa, no jantar com o seu Deus. Não pede um lanche correndo nessa noite, não. Escolha se sentar à mesa com o teu pai e saboreie este momento precioso na presença do teu Deus. Amém? Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos, meu Pai, te agradecer, meu Pai, por essa palavra. Queremos te agradecer, meu Pai, por sempre estar nos alertando, sempre estar nos ensinando, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, eu creio, meu Pai, que o Senhor está, meu Pai, querendo colocar o teu povo, meu Pai, no eixo, Deus. Querendo, meu Pai, colocar o teu povo na posição que o Senhor deseja. Querendo fazer nós enxergarmos, Senhor, como nós precisamos te adorar, como nós precisamos te buscar, como nós precisamos, meu Pai, fazer o teu direcionamento sobre as nossas vidas para todas as coisas, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha ser a prioridade do nosso tempo, a prioridade da nossa busca, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, que nós venhamos entender que nós precisamos te buscar, Senhor, com afinco, meu Pai, que nós precisamos te buscar, meu Pai, com mais fervor, que nós precisamos, meu Pai, te buscar entendendo o que nós estamos falando, porque às vezes nós estamos com tanta pressa que não prestamos nem atenção na oração que nós mesmos estamos fazendo. Oh, Pai querido, Pai amado, que nós venhamos entrar na tua presença com calma, com tranquilidade, Senhor, com paciência, sem querer, meu Pai, sair logo, sem querer, meu Pai, levantar logo para ir fazer outras coisas, mas, meu Pai, com respeito a Ti, com tempo, meu Pai, para Ti, tempo precioso esse que não volta, Senhor, tempo precioso esse que nós precisamos voltar a ter contigo, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, que hoje nós venhamos abrir os nossos olhos, meu Pai, e deixar de ser a geração fast food, deixar de ser, meu Pai, a geração que quer tudo para agora, que quer resolver tudo agora, que quer solução agora, que quer entrar na tua presença e quer as bênçãos, meu Pai, para ontem, Senhor, mas que nós venhamos, meu Pai, te buscar com amor, com carinho, com paciência, com tempo, Senhor, que nós venhamos, meu Pai, entender o seu tempo, meu Pai, nas nossas vidas, o teu processo, meu Pai, nas nossas vidas, e respeitar o tempo do processo. Pai querido, Pai amado, eu te peço, coloca essa palavra, meu Pai, nos nossos corações, Senhor, e que jamais ela saia de lá, que ela venha transformar as nossas vidas nessa noite, que ela venha nos moldar, Senhor, e venhamos sair daqui nessa noite, cheios do teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor.